Você sabe, sonhos são uma fundamentalidade em nossas vidas. Cara, eu já liderei muita célula. Quantos aqui sabem o que é? Ou melhor, quem não sabe o que é uma célula? Acho que todo mundo sabe, né? Glória a Deus. Eu já liderei muita célula. Eu já fui um seminarista, então, cara, eu já peguei ônibus aqui nessa Goiânia para ir para tudo quanto é bairro que você imaginar liderar reunião de célula. Eu já fiz célula demais. E é uma paixão do meu coração fazer célula. E é interessante porque sempre que eu vou numa célula, e é a minha primeira vez lá, eu gosto sempre, como eu te disse, de fazer essa pergunta. A pergunta é: qual é o seu sonho? Eu pergunto isso para todo mundo e principalmente para os visitantes. Cara, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? E sabe o que eu percebo? Eu percebo que aqueles que não conseguem responder qual é o seu sonho, infelizmente, são justamente aquelas pessoas que mais aparentam estarem necessitadas de algo. Sabe quando você olha para alguém e você fala: mano, esse cara aqui ele não está muito vivo. Sabe, esse cara aqui parece que ele não está muito empolgado com as coisas, parece que ele não está muito feliz com a situação dele aqui nessa célula e com a situação dele em qualquer lugar que seja. E você sabe, eu creio que existe uma conexão direta entre a escassez dos sonhos e essa falta de vitalidade. Porque se nós não temos sonhos, nós estamos reduzidos a uma experiência de vida fisiológica. Uau! Se nós não estamos sonhando, a nossa experiência de vida ela está reduzida à esfera da fisiologia. O que eu quero dizer com isso? Alguém que não sonha, normalmente ele está simplesmente dormindo, acordando, comendo, estudando, procurando se desenvolver profissionalmente. Aí ele dorme de novo, aí ele acorda, e ele vai vivendo essa vida, ano após ano, e ele quer liberdade financeira, e ele abre novas frentes de investimento, ele abre novas frentes de rendimento, e ele então se casa, ele tem um filho, os filhos dão trabalho, ele acorda à noite, ele vai lá, ele cria os filhos, criou os filhos, o filho vai para a faculdade, está casado, está todo mundo pronto, e pronto, acabou. Agora, fim, zerei a vida. Você sabe, uma vida reduzida a essa esfera fisiológica é uma vida que não vale a pena, cara. Uma vida reduzida a essa esfera fisiológica é uma vida que não nos recompensa verdadeiramente e que ao final dela, deixa eu te dizer, se você está com esse planejamento, cara, você vai chegar no final da sua vida e você vai perceber o seguinte: cara, eu não estou satisfeito com isso. Você vai ser alguém frustrado, porque eu quero te desafiar a ter uma perspectiva diferente aqui hoje. Se você é cristão, cara, se você aceitou Jesus, se você é alguém que foi marcado pelo Espírito Santo, chamado por Ele e destinado a um propósito, você está destinado, através de um propósito profético, a uma vida extravagante, cara. A uma vida incrível, a uma vida exponencial, a uma vida que foge dos padrões da mediocridade. Deus não tem para você uma vida onde você vai para o culto, você vai para casa, você dorme, você come, você ganha dinheiro, você tem filho e você morre. Ele não tem isso para mim, Ele não tem isso para você, Ele não tem isso para nós. Deus tem algo mais para nós. Deus tem sonhos proféticos, Deus tem sonhos incríveis, exponenciais, que são muito maiores do que nós sequer conseguimos imaginar. E você sabe, se você pensa diferente, eu quero te desafiar. Mostra para mim alguém na Bíblia que não foi chamado para algo incrível. Sabe, é muito legal a narrativa bíblica. Você olha para todos os personagens bíblicos e não tem ninguém a quem Deus tenha chamado para algo que não foi relevante. Deus nos chama a todos nós para uma vida de relevância. Eu quero te desafiar hoje a ter essa perspectiva aqui junto comigo. Os sonhos, eles são a energia vital que nos capacita a levantarmos todos os dias. Sabe, eu tenho estudado muito nas últimas semanas. Eu tenho estudado muito sobre a vida de um camarada. Eu me envolvi agora num outro universo, estou trabalhando com isso, e estou estudando a vida de um profissional desse universo. O nome do cara é Érico Rocha. E eu estava escutando esses dias um podcast dele. Ele não é cristão, pelo menos eu acho que não, mas ele conta algo muito interessante. Ele fala o seguinte, que cara, ele sempre quis liberdade financeira, ele sempre quis ganhar dinheiro, ele sempre quis ficar de boas na vida, porque ele amava surfar e ele queria ir morar em algum lugar que tivesse uma praia e queria tomar caipirinha todo dia, surfar
e está casado e está de boa, sossegado, e ele vive a vida. Interessante porque ele estava contando num podcast a justificativa comercial para que ele tivesse se envolvido com aquele universo do marketing, mesmo depois de já ter alcançado a estabilidade financeira. Em outras palavras, ele estava vendendo um produto e não tinha por que ele vender o produto, porque ele já tinha uma estabilidade financeira na vida. Então, cara, por que você fez isso? E ele conta, eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: cara, eu sempre quis liberdade financeira, eu sempre quis ter dinheiro para poder viajar e quis morar na praia. E o que aconteceu? Eu alcancei isso, eu conquistei isso, e aí eu fui para a praia, e aí eu morei 6 meses na praia, e eu tomava caipirinha todos os dias, e surfava todos os dias, e tinha uma esposa e uma família, e de repente, depois de 6 meses, eu estava em semidepressão. E ele fala, cara, eu estava em semidepressão depois de ter alcançado o que eu pensei que era o que eu sempre queria. Ele então, em crise com aquela realidade, ele começou a se auto-questionar quanto a qual seria o próximo passo. Até que um dia, então, a esposa dele falou o seguinte: olha, Érico, você gosta de venda, você gosta de marketing, cara. Então faz o seguinte, ensina isso, abre um curso, vai ensinar isso para outras pessoas, vai capacitar outras pessoas a se envolverem com isso. Ele falou, olha, faz sentido, vou fazer um teste. E ele começou a fazer isso, e o cara estourou fazendo isso. E olha só, ele já era rico, hoje ele é mais rico ainda, consequentemente. Mas não é uma questão financeira, não é uma questão monetária, não é uma questão de que o cara queria mais dinheiro. A questão era o seguinte: ele estava fora de um propósito. E propósito, meu amigo, deixa eu te dizer, é sinônimo de sonho. Propósito é sinônimo de sonho. Quando eu te pergunto qual é o seu propósito, eu estou te perguntando qual é o seu sonho, o que te move, qual que é a força motora da sua vida, o que te faz levantar cedo de manhã, tomar um café e ir trabalhar, o que te faz viver da forma como você vive. Eu acredito que somente os sonhos podem ser a força vital genuína para que nós vivamos uma vida exponencial, incrível, e que seja equivalente àquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Sabe, a vida cristã não é uma vida cristã, é uma vida pesada. Não é mesmo. Ela é uma vida pesada se nós vivemos sem sonhos. Deixa eu externalizar uma experiência para você. Cara, alguns meses, talvez já alguns anos atrás, eu me vi em uma situação extremamente intrigante. Eu acompanhava líderes de célula, eu era um discipulador, então eu tinha uma equipe junto comigo e eu fazia reuniões com esses líderes, eu ia no culto todo domingo, eu procurava conservar as minhas disciplinas espirituais e, cara, eu estava vivendo essa vida e de repente eu parei um dia e eu estava fazendo esse tanto de coisa e eu era tipo assim um crente aprovado, né? E crente padrão. E aí eu parei, cara, tipo, parece que eu não quero isso. Sabe, parece que isso daqui não é para mim, parece que isso daqui não está me tocando, parece que isso daqui não está me envolvendo, parece que isso daqui não é a causa pela qual eu quero morrer, pela qual eu quero dar minha vida. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu tinha convicção de que eu havia sido chamado por Deus, eu tinha convicção de que a grande alegria da vida era investir em pessoas, era amar pessoas, era liberar os potenciais das pessoas, e eu fiquei em crise. E aí eu fui orar, e sabe o que eu descobri? Eu descobri que a razão pela qual me faltava energia era porque eu tinha perdido de vista o propósito e o sonho que era muito maior do que eu. Deixa eu te dizer, eu estava lá liderando a célula, eu estava lá discipulando líderes de célula, mas eu tinha perdido de perspectiva o sonho genuíno por detrás daquilo, que é o propósito de tocar uma nação, o propósito de tocar uma geração, o propósito de levantar pessoas que vão trazer uma genuína reforma social em nosso país, uma genuína reforma espiritual na nossa nação. Cara, se você não tem algo que é muito maior do que você e que justifica você estar fazendo o que está fazendo, a sua liderança, o seu envolvimento tem validade de iogurte. Por quê? Porque não dura. Você não vai longe sem um sonho mais profundo, sem um propósito maior, sem algo que vai além. Isso tem prazo de validade, e deixa eu dizer, o prazo de validade vence rápido, vence muito antes do que você imagina.
Tem uns que são muito esforçados, eles são muito bons e eles fazem por mais tempo, mas eles também têm o prazo deles. Todos nós temos o nosso prazo. Você sabe, não tem nada de errado nisso. Sabe o que é o errado? O errado é viver sem um sonho. O errado é viver sem um propósito. Se eu não estiver em um contexto, estou falando de mim, talvez você seja diferente. Se eu não estiver em um contexto onde eu não estou fazendo parte de algo que vai de fato, cara, tocar esse mundo, tocar essa geração, tocar essa nação, eu não quero estar. Eu acredito que o Senhor nos chamou a todos para algo que é muito maior do que nós mesmos, algo que é muito maior do que jamais imaginaríamos. Deus é mestre em pegar pessoas que não eram nada e transformá-las em pessoas que foram catalisadores de grandes movimentos. A história da igreja é uma história assim. A história dos avivamentos é uma história assim. Deus pega pessoas que aparentemente eram irrelevantes, que aos olhos dos homens não eram ninguém, e Ele então leva essas pessoas a viverem experiências incríveis. Sabe, eu não sei se você está contextualizado com relação ao que é o Descend. Quantos aqui sabem o que é o Descend? E sabe, eu estou empolgadinho com o Descend, o UAU está chegando. E sabe, eu tenho botado muita fé, sabe, no Descend. Nós como Dínamos, Igreja Dínamos, nós estamos profundamente envolvidos com o Descend, que é esse projeto, essa conferência, mas que é mais do que uma conferência, onde nós vamos juntar mais de 100 mil jovens em estádios e ainda muitos outros, talvez milhões de jovens pela internet, para nós orarmos por avivamento e reforma social na nossa nação. Isso é o Descend. E sabe, algo muito incrível aconteceu. Eu ouvi essa história e eu fiquei chocado. O cara falava o seguinte: eles chamaram um profeta gringo, cara de fora, para vir aqui no Brasil participar de um evento de oração por avivamento, e o cara não estava ligado no que estava acontecendo aqui no Brasil. Ele não sabia o que era Descend, ele não sabia o que está acontecendo aqui na nossa nação. E esse profeta, ele estava orando e ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele caiu no chão. E ele caiu no chão e ele teve uma visão. E a visão desse profeta foi a seguinte: ele via Jesus, e Jesus estava com um globo na mão, um globo terrestre. E aí Jesus girava o globo terrestre, girava, e parava com um dedo em cima de um país. E o país em cima do qual o dedo de Jesus estava, na visão desse profeta, era o Brasil. Calma, vai ficar mais chocante. E ele então coloca o dedo em cima do Brasil, e aquele profeta fica realmente extasiado diante daquilo, porque ele estava no Brasil. E então Jesus diz para esse profeta, ele diz o seguinte: olha, em 3 meses um avivamento vai começar no Brasil. Em 3 meses um avivamento vai começar no Brasil. Eu não quero aqui entrar no mérito sobre o avivamento, somos nós quem fazemos, é Deus quem faz. Não, cara, eu acredito que nós estamos diante de um tempo de avivamento, amém? Eu acredito que a igreja está levantando um exército para sermos parte de um avivamento, cara. Então olha só, ele falou, cara, daqui 3 meses começa um grande avivamento no Brasil. E aí então esse profeta, ele volta da visão, ele acorda, ele levanta e ele conta para a galera: olha, Jesus me disse, eu tive uma visão, e daqui 3 meses rola um avivamento no Brasil. E aí então, o que foi chocante? O fato de que aquilo aconteceu exatamente há 3 meses antes da data do Descend. 3 meses antes da data do Descend, cara. Olha só, eu não sei se a gente faz ou não faz avivamento, mas eu sei de uma coisa, isso eu tenho convicção: se mais de 1 milhão de jovens, de pessoas apaixonadas por Jesus, pararem tudo para durante um dia inteiro orarem por avivamento em uma nação, meu irmão, algo acontece no mundo espiritual, algo vai acontecer aqui na terra, porque a oração tem poder, cara. A oração, ela move obstáculos aparentemente impossíveis de serem removidos. Sabe, a gente olha para os problemas sociais da nossa nação, a gente olha para os problemas políticos, a gente olha para os problemas econômicos, a gente olha para os tantos problemas e tudo parece impossível de se resolver. Eu quero te chamar hoje, cara, vem para o time dos sonhadores. Vem para o time de quem está acreditando que pode ser diferente. Sabe, eu tenho respondido agora as coisas assim, eu estou na pegada do sonho. Então a galera pergunta: nossa, por que você está na Dínamos, cara? Por que você foi para a Dínamos, etc. E eu não falo porque eu não concordo com isso, com aquilo. Não. Eu falo, cara, porque eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E o meu sonho, cara, ele envolve a necessidade de eu ter feito esse movimento. Para mim. Essa foi a minha experiência com Deus. E você sabe,
eu acredito que se nós, todos nós, cara, como igreja, se nós não estivermos profundamente conectados, cara, com essa ideia de um sonho por avivamento, de um sonho por rebuliço, nós não iremos longe no nosso compromisso. Eu quero te incentivar hoje, cara, se o seu coração não está queimando, se não tem um sonho fervendo dentro de você, cara, se não tem algo que está te consumindo por dentro, uma expectativa para com o que Deus vai fazer no Brasil, velho, é hoje que Deus vai derramar isso sobre você, é hoje que o Espírito Santo vai despertar isso no seu coração. Eu acredito que nós estamos diante disso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É tempo de sonharmos com coisas que nós nunca vimos antes. O diabo, cara, ele não precisa te matar para parar você, ele só precisa matar os seus sonhos. Ele não precisa matar você para que você não faça cócega nenhuma no inferno. Ele só precisa matar os seus sonhos. Se ele matar os seus sonhos, cara, ele matou a sua ação, ele matou o seu poder vital, ele matou a sua capacidade de se mover. E eu queria falar hoje então, nessa pegada dos sonhos, e eu serei breve quanto a isso. Eu queria te falar sobre três estágios dos sonhos de Deus. 3 estágios dos sonhos de Deus. Eu acredito que os sonhos do Senhor nas nossas vidas, eles possuem 3 estágios. E o primeiro estágio é o estágio do recebimento. Receba um sonho de Deus. E olha só, isso aqui é muito importante, porque receber um sonho de Deus, cara, significa que você está recebendo um sonho que não nasceu em você mesmo. Sabe, os únicos sonhos que verdadeiramente valem a pena de ser vividos são sonhos que nós recebemos do Senhor. Sabe, tipo, sonho de comprar um carro, sonho de ter uma casa própria. Tudo isso é digno, tudo isso é legal, mas você percebe que isso faz parte daquela esfera fisiológica que a gente falou agora há pouco. Sabe, esses sonhos, eles são dignos, mas eu não acredito que eles devam ser a força motora das nossas vidas. Quando a gente fala do sonho de Deus para nós, cara, a gente está falando de algo que é incrível, a gente está falando de algo que é intenso. Sabe, não vale a pena nós darmos a nossa vida em função de qualquer outro sonho que não seja o sonho de Deus. Em 2017, eu entrei na faculdade e estou lá até hoje, eu faço História lá na UFG. E cursando História é muito interessante porque eu tive a oportunidade de estudar a respeito da vida de muitos heróis da história. Homens que foram protagonistas de grandes acontecimentos, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, tomada da Bastilha, grandes eventos da história da humanidade. E sabe o que é interessante, velho? É você perceber que na história muita gente morreu. Muita gente deu a vida em função de sonhos pelos quais não valia a pena morrer. Cara, quanta gente deu o sangue, quanta gente morreu, quanta gente abriu mão de tudo que tinha e se consagrou a um propósito, a um sonho que no final das contas não valia a pena. Sabe, eu olho para a galera que morreu em função de placas políticas, a galera que morreu em função de um discurso político, a galera que morreu em função de democracia. Eu não estou falando que essas coisas não sejam importantes, mas esse não pode ser o sonho de Deus para nós. Sabe, esse não pode ser o propósito de Deus para nós. Nós fomos chamados para morrer por algo maior, nós fomos chamados para viver por algo maior. Então quando eu te falo que o primeiro estágio é o estágio do recebimento de um sonho de Deus, é porque eu quero te confrontar no seguinte sentido. Cara, será que você está sonhando o sonho de Deus? Será que você está sonhando o sonho que é do Senhor? Sabe, porque a alma humana, ela é um laboratório de muitas e muitas fantasias e desejos. Então eu acredito que seja saudável que todos nós em algum momento nos perguntemos: cara, eu estou sonhando os sonhos de Deus? Eu estou fazendo as minhas escolhas, eu estou tomando as minhas decisões em função de um propósito que eu recebi do Senhor? Porque eu acredito que uma vida que vale a pena é a vida não vivida em função de um sonho, mas vivida em função de um sonho do alto, um sonho de Deus, um sonho que o Espírito Santo tem para você. E sucesso, não necessariamente nesse sentido, significa estar fazendo a coisa certa.
Mas sabe, se você é bem sucedido em algo, não necessariamente aquilo significa que era o propósito de Deus para você. Porém, evidentemente, se é o propósito de Deus para você, isso vai reverberar sim em sucesso. Isso vai reverberar sim em preenchimento. Isso vai sim reverberar em um senso de propósito claro e de muita satisfação. Mas não confunda todo sucesso com um propósito. Eu fico olhando a história, cara, de tantos homens que deram muito certo na vida. Os caras ganharam muito dinheiro, os caras prosperaram financeiramente, eles adquiriram muito poder, eles obtiveram muita influência, mas eu questiono, será que era esse o propósito de Deus para ele, velho? Será que era esse o sonho de Deus para ele? Mas sabe, olha o Michael Jackson. Sabe, se você está um pouco inteirado com relação à cultura pop, você sabe então que o Michael Jackson, ele é o rei do pop, e não é por acaso. Poucos artistas na história tiveram tanta influência quanto o Michael Jackson. Poucos artistas na história tiveram tanta relevância quanto o Michael Jackson. Tinha gente que morria pela oportunidade de estar perto do Michael Jackson. A galera queria pegar nele, queria lamber, queria fazer qualquer coisa para de alguma forma estar em contato com o Michael Jackson. Então esse cara teve sucesso? Esse cara teve muito sucesso. Mas eu pergunto, cara, será que ele viveu o propósito? Será que ele viveu o sonho que Deus tinha para ele? Será que ele viveu plenamente, obrigado Guilherme, será que ele viveu plenamente o que o Senhor havia sonhado para a vida dele? Porque quando eu olho o Michael Jackson, eu vejo um cara extremamente infeliz, um cara extremamente depressivo, fora do propósito, isento de significado, um cara que se deu aos maiores escândalos, e eu me entristeço com tudo isso. Mas por que eu estou te falando, cara? Porque eu acredito que sucesso não necessariamente significa um propósito cumprido. Primeiro estágio, e hoje nós faremos isso daqui a pouco, eu quero te levar a questionar: você está vivendo o sonho de Deus para você? Você está perseguindo o propósito de Deus para a sua vida? Amém? Segundo estágio, o sonho é provado. Então, provavelmente, talvez você esteja sim vivendo o sonho de Deus, você esteja sim no percurso para viver o propósito de Deus para você, ou você em algum momento tenha estado nesse percurso, tenha estado nesse processo de tornar real um sonho de Deus para a sua vida. Mas o segundo estágio do sonho, cara, é um estágio mais delicado. O segundo estágio do sonho é o sonho provado. Todo sonho é provado, todo sonho é testado. Isso significa que se Deus te dá um sonho hoje, não necessariamente aquilo significa então que isso vai se concretizar no outro dia. Olha para a história dos grandes homens de Deus. E agora eu vou te falar algo que é muito sério. Antes das coisas melhorarem, elas vão piorar, e vão piorar muito. Quando você olha para a vida de José, cara, é incrível aquela história, porque José recebe um sonho. E é lógico, assim, a gente está falando sobre sonho, não tem como eu falar da vida de José. José, ele recebe um sonho, e o sonho de José dá a entender que ele vai ser uma autoridade, que ele vai reinar, que ele vai ter relevância e influência, inclusive sobre os da sua própria casa. E o que acontece depois disso? José então passa a receber a responsabilidade de administrar tudo. Ele é lançado numa cisterna, sem água, depois ele é deixado nu, vendido como escravo para uma outra nação, tudo isso por pessoas que eram os seus irmãos, tudo isso por pessoas que eram seus familiares. Então olha só, o sonho de Deus não implica em um cumprimento imediato. Todo sonho, depois de recebido, ele vai ser testado. Todo sonho depois de recebido, ele vai ser provado. Então talvez, sei lá, você tenha um sonho de ser extremamente relevante dentro da engenharia civil. Você é um cara que você mexe com Lego desde quando você tinha 2, 3 anos de idade, você é apaixonado por isso. Cara, seu sonho vai ser testado. Talvez você tenha um sonho como eu de ser pastor, cara, e de estar à frente de um rebanho e viver a igreja intensamente, e ser família e viver avivamento. Cara, o seu sonho vai ser testado. Todos os nossos sonhos serão testados. Talvez se alguém que crê que recebeu um chamado para se infiltrar lá na esfera da moda, você acredita que Deus vai te usar dentro daquela esfera para influenciar outras pessoas, para tocar vidas, para fazer a diferença, o seu sonho vai ser testado. Todo sonho, depois de recebido,
ele necessariamente vai ser testado, porque é assim que foi com José. Eu quero dizer alguma coisa, isso é muito importante. Se não tem oposição no que você está fazendo, provavelmente você está fazendo algo irrelevante. Todo mundo que está fazendo algo relevante, está indo em direção ao seu propósito, não se espante, você vai encontrar oposição. E sabe, eu sei que isso pode parecer um ensinamento muito simples, muito básico, mas é impressionante como nós ainda estamos sujeitos ao escândalo. Por exemplo, o Dínamos, cara, a igreja Dínamos, isso aqui é um sonho. É um sonho. Nós estamos literalmente vivendo e dando forma a um sonho. E se é um sonho, é evidente que nós iremos enfrentar algum nível de oposição. É evidente que nós iremos enfrentar algum nível de resistência. Cara, você devia ficar espantado se não enfrentássemos. Você devia ficar preocupado se nós não estivéssemos enfrentando nenhum tipo de resistência ou de oposição. Por quê? Porque todo sonho implica em oposição. José, então, ele recebe um sonho da parte de Deus, e ele crê naquilo com todo o seu coração, que ele vai ser um rei, um governador, e então de repente ele é escravo. José, ele é provado com solidão, com traição, com ódio, inveja, rejeição, calúnia, difamação e principalmente, diria eu, tempo. José é testado pelo tempo. José é testado por diversas áreas. Sabe, se José ele foi testado da forma como foi, não se espante, o seu sonho vai ser testado também. O seu sonho vai ser provado também. E olha só, acho que diante dos problemas de José, o que é que são os nossos? O cara foi vendido pelos próprios irmãos. O cara foi repudiado, foi alvo de ódio dos próprios irmãos dentro da sua casa. Venderam ele e queriam matá-lo antes disso. Se não fosse Judá no último momento, influenciando a galera para um outro lado, os irmãos de José teriam matado ele. Mas sabe o que eu percebo que às vezes paralisa muita gente? Ele tem um sonho da parte de Deus, ele recebeu aquele sonho é legítimo, aquele sonho é real, mas ele não está preparado para as provas. Ele não está preparado para enfrentar a oposição e as resistências que virão contra o cumprimento daquele sonho. Deixa eu dizer, você tem um sonho, cara, você tem algo grande que Deus te deu, você tem algo grande que você crê que recebeu de Deus e que foi chamado para fazer, você vai ter oposição, você vai ter resistência, você vai precisar de remar contra a correnteza, você vai precisar de, assim como José, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, triunfando contra o desafio do tempo e das muitas pressões da vida. Mas acredite, aquele que é fiel, ele há de cumprir a sua palavra, em nome de Jesus, cara. Se você tem um sonho, cara, não desista do seu sonho. Sabe, eu vejo tantas pessoas que permitiram que os seus sonhos morressem, tantas pessoas que perderam de vista o propósito, tanta gente que está vivendo aquele American Way of Life. O cara quer uma liberdade financeira, uma família e morrer. Mas sabe, isso é tão triste. Porque se nós fomos chamados por Deus, cara, isso significa que independente de onde é a sua área de atuação, você foi chamado para ser relevante, influente. Você foi chamado para ser alguém que se distingue, que se diferencia. Deus tem algo específico para você, que é uma posição relevante. E eu não estou falando necessariamente que você vai ter que vestir um terno, uma gravata, pegar um microfone e pregar. Não! Talvez eu fui chamado para ser relevante nos negócios, talvez eu fui chamado para ser relevante através de uma atuação acadêmica séria, robusta. Talvez eu fui chamado para ser relevante através de um mercado digital, através do YouTube, eu sei lá, cara. Mas uma coisa é certa, você foi chamado para ser relevante. E sabe, muita gente fica com o pé atrás porque eles acham que relevância é relevância por relevância, né? Então assim, por que Deus queria que José fosse governador do Egito? Para ele ser pomposo, brilhante, ter um cabelo bonito, vestir uma roupa legal e todo mundo olhar para José e falar: uau, quanto poder, quanto glamour.
Sabe, o fato do desejo de Deus para José ser a relevância não tinha nada a ver com ele estar dentro de uma sala, com ar-condicionado e um cafezinho. Não é isso. O que Deus tinha para José passava por isso, implicava nisso, mas o que Deus estava olhando era a salvação de milhões de vidas da morte pela fome. Você entende? Cara, o cumprimento do propósito na vida de José não tinha nada a ver com a pomposidade da relevância, tinha a ver com as vidas. Quando eu falo de relevância, cara, eu não estou falando simplesmente de você ser muito bom e legal lá onde você está. Eu estou falando de você ter impacto em vidas, pessoas, almas, gente. O centro do coração de Deus é as pessoas, é a igreja, velho. A igreja é o centro do propósito de Deus. Tudo isso para honrar e glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Mas Deus deseja usar a relevância que Ele tem para você, a fim de que pessoas sejam alcançadas. Mas não se engane, o seu sonho, ele vai ser testado. E sabe qual que é um grande problema? É que se nós encontrarmos culpados nesse processo, nós saímos do percurso do nosso propósito. Sabe, José, ele podia, lá na casa de Potifar, ter falado: olha, eu até tinha um propósito muito grande, mas meus irmãos, os caras não facilitaram para mim, os caras me venderam, eu fui levado como escravo, como é que faz? As circunstâncias me levaram a essa condição, não consigo responder. Ou talvez José pudesse ter dito: cara, eu estou aqui nessa cadeia, mas é só porque a mulher de Potifar ficou no meu pé, ela me impediu de viver o meu propósito para a minha vida. Em outras palavras, se nós procurarmos os culpados para não vivermos os nossos sonhos, nós vamos achar. Sabe, isso é o pior. Se nós procurarmos culpados para a razão pela qual nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós, nós encontraremos. Mas se nós encontrarmos culpados e nós nos focarmos nos culpados, nós não viveremos o nosso propósito. Sabe, eu quero te convidar hoje a ter uma atitude radical de perdão pelas pessoas que te feriram, as pessoas que te machucaram ao longo da caminhada, as pessoas que te machucaram ao longo da vivência do seu propósito. Porque acredite, se você se apegar aos culpados, você não viverá o seu propósito. Deus tem um propósito rico para você, mas para isso é necessário que os seus olhos estejam nele, e não em quem te feriu, e não em quem te atrapalhou nesse percurso. Amém? Mas sabe, primeiramente, nós recebemos um sonho, e aqui eu caminho já para a conclusão. Num segundo momento, nós somos provados no sonho que nós recebemos. Mas eu acredito que o terceiro estágio, quando nós nos propomos a verdadeiramente passar pelo processo de sermos testados nos nossos sonhos, eu acredito que nós chegamos ao terceiro estágio. E o terceiro estágio dos sonhos de Deus, eu denominei sonhando em comunidade. Sonhando em comunidade. Sabe, quando eu olho para a igreja Dínamos, quando eu olho para vocês, quando eu olho para a galera da célula, quando eu olho para o Rodrigo, sabe pelo que o meu coração queima? O meu coração queima por nós sermos uma comunidade de sonhadores, uma família de sonhadores. Eu creio que o Senhor está nos juntando para sermos pessoas que vão sonhar, porque eu acredito que o terceiro momento desse sonho, o terceiro estágio dos sonhos de Deus, é quando nós paramos de simplesmente carregar sonhos próprios e nós então conseguimos contagiar pessoas e nos mesclarmos a outras pessoas em função de um sonho que tem nuances semelhantes, em função de um sonho que está enraizado em mesmo propósito eterno. Eu acredito que depois de nós sermos provados, eu acredito que depois de nós recebemos um sonho de Deus de alguma forma, o sonho que você recebeu vai conectar com o sonho que eu recebi. O sonho que você recebeu na sua intimidade de Deus vai se conectar com o sonho que eu recebi na minha intimidade. E a consequência disso é que nós nos tornaremos então uma comunidade de sonhadores. Nós nos tornaremos uma família de sonhadores. Sabe, eu não lembro quem me falou isso, mas isso marcou muito a minha vida. Ele disse o seguinte: sabe como você mede o nível de autoridade de um líder? Sabe como você mede o quanto um líder ele é eficaz? É medindo a capacidade que ele tem de transmitir os sonhos que estão no coração dele para outros.
Um líder que consegue transmitir os sonhos que estão no coração dele para serem também o sonho de outras pessoas, esse cara alcançou o nível mais elevado da liderança. E sabe o que eu acredito? Eu acredito que o Senhor tem nos levado a esse ponto onde todos nós sonharemos em comunidade como uma igreja brasileira relevante, onde nós como igreja sonharemos com avivamento, onde nós como igreja sonharemos com obras maiores, onde nós como igreja, e não igreja Dínamos, cara, mas igreja no Brasil, igreja nas nações, igreja na terra, sonharemos com algo que vai além, algo que vai alcançar estágios que nós nunca vimos antes, que vai alcançar proporções que nós nunca vimos antes, e que nós então seremos taxados talvez até de ingênuos, de utópicos, mas que nos nossos corações vai ser uma certeza e um sonho incontrolável. Nós cremos em avivamento, nós cremos em rebuliço, nós cremos em pessoas sendo salvas, nós cremos em uma geração sendo tocada, nós cremos em uma geração sendo constrangida pelo poder do Espírito Santo, amém? Eu acredito que desta forma nós passaremos então a sonhar em comunidade, e o grande exemplo disso, evidentemente, é Jesus Cristo. Sabe, Jesus, ele escolhe o seu time, e existem estudiosos que alegam que no time ali de Jesus, entre os apóstolos, não tinha ninguém que fosse maior de 21 anos. O único era Pedro, porque só Pedro foi cobrado pelo imposto dentro do templo. Então muitos alegam que os discípulos de Jesus eram todos jovens, eles eram todos adolescentes, e Jesus então ele recruta esse time, e ele transforma esse time apostólico em uma grande ferramenta de revolução nos seus dias, em uma grande ferramenta de rebuliço que mais tarde derruba o maior império que a humanidade já viu, o Império Romano. O Império Romano ele rui diante do avanço do cristianismo. O Império Romano ele rui diante de uma fé sólida, forte, uma fé que se torna o sonho de uma comunidade. E sabe, eu fico impressionado com o nível de liderança de Jesus em transmitir os sonhos do seu coração, porque a gente olha para Pedro no final do seu percurso apostólico, e Pedro então, ele é posto diante de uma cruz, e ele está prestes a ser crucificado pelo Evangelho, porque ele cria em Jesus, e ele não queria de forma alguma negar o nome de Cristo, e ele então, já se vendo privilegiado com a oportunidade de morrer por Jesus, ele diz: eu não quero ser crucificado como Jesus, eu não sou digno, me crucifique de cabeça para baixo. Pedro então ele é crucificado de cabeça para baixo, em função de um sonho tão forte, que foi transmitido pelo coração de Jesus, que aquilo reverberou nas consequências mais sérias, nas consequências mais intensas. Deixa eu dizer algo. Eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui hoje a fim de que os nossos sonhos eles sejam restaurados, a fim de que novos sonhos sejam recebidos. Eu creio que Deus te trouxe aqui a fim de que sonhos queimem no seu coração, a fim de que de hoje em diante haja uma força motora muito forte que vai te empurrar da cama de manhã, cara, que vai fazer você vir para o culto com outra perspectiva, cara, que vai fazer o seu entendimento do que é ser crente, do que é ser alguém que é do corpo e da família de Cristo, de uma forma totalmente diferente, cara, muito mais intensa, muito mais prazerosa, muito mais rica, muito mais viva. Eu creio que é isso que o Senhor está fazendo, eu creio que é para esse lugar que o Senhor está nos levando, amém? Eu quero chamar a equipe de louvor, nós já estamos caminhando para o nosso fim. Você sabe, eu fico impressionado com essa equipe de Jesus, esse time de jovens, mas eu quero também dizer algo. Talvez você pense, pô, legal, né, Nery? Vocês aí, os jovens, então vocês vão quebrar tudo, uau, glória a Deus, avivamento. Mas deixa eu te dizer, na Bíblia, juventude não é uma questão de idade. Na Bíblia, ser jovem não significa ter uma idade específica. Sabe o que eu fico impressionado? Fico impressionado quando eu olho para a história de Caleb, que é um cara que aos 40 anos de idade ele ia entrar em uma terra que Deus havia prometido, e então lenca o propósito, lenca a entrada na terra, e ele então aos 85 anos de idade, mais uma vez, está diante da oportunidade de conquistar a terra para a qual ele havia sido destinado, e ele então diz:
ainda hoje, aos meus 85 anos, o meu vigor é como nos dias em que eu tinha 40. Sabe por que eu creio que isso fala? Eu creio que isso fala a respeito desse princípio de que sonhar, de que fazer parte de uma comunidade de sonhadores não é o privilégio de alguns. Sabe o que me dói? Um princípio que me dói, e eu nunca gostei desse princípio, é o princípio de Pareto. Sabe o que o princípio de Pareto diz? O princípio de Pareto diz o seguinte, que em toda organização, 20% das pessoas que compõem aquela organização são responsáveis por 80% dos resultados. Em outras palavras, sempre tem a galera do fogo, sempre tem a galera intensa, mas a maioria da galera não é intensa. O princípio de Pareto diz que é sempre uma minoria que empurra a maioria. Mas cara, eu não gosto do princípio de Pareto, porque eu acho que a vontade de Deus e o coração de Deus para essa família que é a igreja nunca foi a reprodução do princípio de Pareto. Eu acredito que Deus está chamando você, cara. Deus está chamando todos nós para sermos parte de uma comunidade de sonhadores. Deus está chamando todos nós para metermos a mão no arado. Deus está chamando todos nós para nos envolvermos profundamente. Deus está nos chamando a todos nós para sonharmos, para termos sonhos de relevância. Sonhos de relevância que vão implicar em vidas sendo alcançadas aos montes. Sonhos de relevância que vão implicar em reformas sociais, sim, nessa nação. Sonhos de relevância que vão tocar em problemas estruturais do nosso país. Mas mais do que isso, sonhos que significam a entrada de milhões e milhões e milhões de pessoas pelos portais eternos de glória. A salvação em Jesus Cristo. Eu creio que são dias de avivamento. Eu creio que nós estamos em uma década de avivamento. Sabe, o livro de Joel, ele tem uma profecia incrível. Está lá no capítulo 2, verso 28, acompanhe comigo. Ele diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito. O espírito foi derramado, amém? Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Sabe qual que é um dos efeitos do derramamento do Espírito? Quando você é cheio do Espírito, você sonha. Sabe, a galera pensava o seguinte: no Dínamos vai ser só os jovens, vai ser só a galera de 18, 19 anos e tal. E a gente abriu a igreja, metade da igreja era adulto. Eram adultos na nossa igreja. E eu fiquei felicíssimo com isso, sabe por quê? Porque avivamento não é um privilégio de uma idade. O avivamento é para todo mundo sobre o qual o Espírito é derramado. Porque se o Espírito vem, cara, a gente sonha. Quando o Espírito é derramado, nós sonhamos. Eu creio que o Espírito Santo está nos levando a sonhar nesses dias. Sabe, antes de sair de casa eu estava ouvindo uma palavra profética sobre essa década. Nossa, e como aquilo me tocava. Era uma palavra que dizia que esta é uma década de destruição, mas é uma década de reconstrução. É uma década de edificação. É uma década onde vão se destruir os principados do clericalismo, da religiosidade, da caducidade da letra. Essas potestades, elas vão ruir nessa década. E Deus está levantando uma igreja livre, uma igreja de sonhadores, uma igreja que vai sonhar com avivamento. Mas mais do que isso, uma igreja que vai viver avivamento, uma igreja que vai ver isso acontecendo. Sabe, eu quero morrer como um sonhador. Sabe, se eu não ver nada disso acontecendo, eu já decidi que eu vou morrer acreditando. Eu vou morrer acreditando que tem jeito. Eu vou morrer acreditando que há algo mais para nós como igreja. O reino milenar de Cristo vai ser incrível. Aleluia, glória a Deus pelo reino milenar de Cristo. Mas olha, eu não vou esperar o reino milenar para querer ver o reino aqui invadir a terra, não, cara. Eu não quero esperar o reino milenar para ver as nações sendo tocadas, para ver as pessoas sendo alcançadas, para ver o avivamento se alastrando nas nações. Eu quero te convidar nessa noite, se coloque de pé. Oh
Oh, Espírito Santo de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo, Ele quer derramar sonhos novos no seu coração. Eu acredito que sonhos que estão profundamente relacionados com o que Deus fará nesta década, nesta nação e nas nações da terra, o Espírito Santo vai derramar sobre você hoje, Ele vai derramar sobre você agora. E eu declaro em nome de Jesus, sonhos que foram destruídos, sonhos que foram perdidos, sonhos que foram roubados, eu declaro em nome de Jesus, haja restauração, restauração, restauração de sonhos nesta noite. Feche seus olhos, volte-se para o Senhor, comece a clamar, comece a orar em outras línguas. O Espírito Santo, Ele está trazendo sonhos a essa comunidade, Ele está trazendo sonhos aos nossos corações. O Senhor está trazendo sonhos ao seu coração. Oh sim, abra o seu coração, abra o seu coração. Senhor, derrama sonhos, sonhos proféticos, sonhos incríveis, sonhos por obras maiores, sonhos por avivamento. Espírito de Deus, separa pessoas hoje, unge pessoas